e amigas. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Momento Redenção para tratar de um tema da Revista Espírita de maio de 1865 e trata das dissertações espíritas recebidas em Lyon em novembro de 1863 pelo médium Sr. X. Essas dissertações são num total de 3 que se encadeiam para o nosso entendimento. A primeira delas, as ideias preconcebidas. Inicia assim: nós vos temos dito muitas vezes que examineis as comunicações que vos são dadas, submetendo-as à análise da razão, e que não tomeis sem exame as inspirações que vêm agitar vosso espírito sob a influência de causas, por vezes muito difíceis de constatar pelos encarnados, submetidos a diversões sem número. Então, chamando a atenção para a recepção de diversas mensagens que nos chegam e que precisam ser analisadas, porque oferecem as dificuldades para esse entendimento, para essa percepção clara, devido ao fato de que nós, encarnados, estamos às vezes submetidos às diversões sem número, ou seja, com a cabeça voltada para outras questões, para outras coisas, envolvido com as questões do dia a dia. As ideias, segue o texto, as ideias puras que, por assim dizer, flutuam no espaço, segundo a ideia platônica, levadas pelos espíritos, nem sempre podem alojar-se sós, ou seja, só elas sozinhas, e isoladas no cérebro dos vossos médiuns. Muitas vezes encontram um lugar ocupado por ideias pré-concebidas que se escoam com o jato de inspiração que o perturbam e o transformam de maneira inconsciente, é certo, mas algumas vezes de maneira bastante profunda, para que a ideia espiritual se ache assim inteiramente desnaturada. Então é a mensagem que chega limpa e bela, mas encontra as obstruções, as dificuldades das preconcepções já instaladas no nosso campo cerebral, no nosso campo de raciocínio. Então essas mensagens acabam desnaturadas porque já encontram preconcepções que dificultam e desnaturam inteiramente, às vezes, as mensagens que chegam, que estavam lá, flutuando no espaço, como a ideia platônica, porque Platão fala do mundo das ideias, onde as coisas que vão para o mundo físico acontecem primeiro no mundo das ideias para depois chegar aqui, né? A inspiração encerra 2 elementos: o pensamento e o calor fluídico destinado a aquecer o espírito do médium, dando-lhe o que chamais a veia da composição. Se a inspiração encontrar o lugar ocupado por uma ideia pré-concebida, da qual o médium não pode ou não quer desligar-se, o nosso pensamento fica sem intérprete e o calor fluídico se gasta em aquecer um pensamento que não é o nosso. Quantas vezes em vosso mundo egoísta e apaixonado vimos trazer o calor e a ideia? Desdenhais a ideia que vossa consciência deveria fazer-vos reconhecer e vos apoderais do calor em proveito de vossas paixões terrestres, assim, por vezes, dilapidando o bem de Deus em proveito do mal. Assim,
Quantas contas terão de prestar um dia todos os advogados das causas perdidas? Que é o processo de sermos médiums e estarmos aproveitando mal, porque nos apossando desse calor que ele fala fluídico, mas usando-o na desnaturação da mensagem original pelos envolvimentos das preconcepções que trazemos. Sem dúvida, seria desejável que as boas inspirações pudessem dominar sempre as ideias preconcebidas. Mas, então, nós entravaríamos o livre-arbítrio da vontade do homem e este último escaparia, assim, à responsabilidade que lhe pertence. Então, ele está dizendo, nós seria desejável que essas boas inspirações pudessem dominar a mente do cidadão. Mas, olha, se nós fizéssemos isso, estaremos tendo o nosso livre-arbítrio aviltado. E isso os espíritos benfeitores não fazem. Mas, se somos apenas os conselheiros auxiliares da humanidade, quantas vezes nos temos que felicitar quando nossa ideia, batendo à porta de uma consciência reta, triunfa da ideia preconcebida e modifica a convicção do inspirado. Contudo, não se deveria crer que nosso auxílio, mal empregado, não traia um pouco o mau uso que dele podem fazer. A convicção sincera encontra acentos que, partidos do coração, chegam ao coração. A convicção simulada pode satisfazer a convicções apaixonadas, vibrando em uníssono da primeira, mas leva um frio particular que deixa a consciência mal satisfeita e denota uma origem duvidosa. Então é diferente, né? Quando há contato de coração a coração, a mensagem flui com muita energia, dá prazer, agasalha, aquece. A outra não, né? Quereis saber de onde vêm os dois elementos da inspiração medianímica? A resposta é fácil. A ideia vem do mundo extraterreno. É a inspiração própria do espírito. Quanto ao calor fluídico da inspiração, nós o encontramos e tomamos em vós mesmos. É a parte quintessenciada do fluido vital em emanação. Algumas vezes, tomamo-la do próprio inspirado quando este é dotado de um certo poder fluídico ou medianímico, como dizeis. O mais das vezes, nós o tomamos em seu ambiente, na emanação de benevolência de que está mais ou menos rodeado. É por isso que se pode dizer com razão que a simpatia torna eloquente. Se refletirdes atentamente nestas causas, encontrareis a explicação de muitos fatos que a princípio causam admiração, mas dos quais um possui uma certa intuição. Só a ideia não basta ao homem se lhe não dá a força de exprimi-la. O calor é para a ideia o que o perispírito é para o espírito, o que vosso corpo é para a alma. Sem o corpo, a alma seria impotente para agitar a matéria. Sem o calor, a ideia seria impotente para comover os corações. A conclusão desta comunicação é que jamais deveis abdicar de vossa razão no exame das inspirações que vos são submetidas.
Quanto mais esquisitas são as ideias do médium, mais é ele suscetível de ideias preconcebidas. Também mais deve fazer tábula rasa de seus próprios pensamentos, depositar as influências que o agitam e dar à sua consciência a abnegação necessária a uma boa comunicação. Então, em vez de fazer valer o seu saber, fazer tábula rasa. Pois como quem não sabe, para ouvir com clareza, com distanciamento, com arrazoado, capaz de avaliar, né? E poder receber, como ele diz aqui, dar à sua consciência a abnegação necessária a uma boa comunicação. Aí vem a dissertação número 2. Deus não se vinga. O que precede, que acabamos de ver, é apenas um preâmbulo destinado a servir de introdução para outras ideias. Falei de ideias preconcebidas. Há outras, além das que vêm das inclinações do inspirado. Há as que são consequência de uma instrução errônea, de uma interpretação acreditada num tempo mais ou menos longo, que tiveram sua razão de ser numa época em que a razão humana estava insuficientemente desenvolvida e que, passadas ao estado crônico, não podem ser modificadas senão por heróicos esforços, sobretudo quando têm por si a autoridade do ensino religioso e de livros reservados. Uma destas ideias é esta: Deus se vinga. Uma ideia antiga, né? Que persiste no longo do tempo. Que um homem ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses se vingue, isto se concebe. Essa vingança, posto que culposa, está na margem dada às imperfeições humanas. Mas um pai que se vinga em seus filhos levanta a indignação geral, porque cada um sente que um pai, com a tarefa de formar os seus filhos, endireitar erros, corrigir falhas por todos os meios ao seu alcance, mas que a vingança lhe é interdita sob pena de tornar-se estranho a todos os direitos da paternidade. Sob o nome de vindita pública, a sociedade que se vai vingava-se dos culpados. A punição infligida, muitas vezes cruel, era a vingança que tomava o homem perverso. Ela não tinha a menor preocupação com a reabilitação desse homem e deixava a Deus o cuidado de o punir ou de o perdoar. Bastava-lhe ferir pelo terror, que julgava salutar os futuros culpados. A sociedade que vem não pensa assim. Se ainda não age em vista da emenda do culpado, ao menos compreende o que a vingança encerra de odioso em si mesma. Salvaguardar a sociedade contra o ataque de um criminoso lhe basta, auxiliada pelo medo de um erro judiciário. Em breve, a pena capital desaparecerá dos vossos códigos. Se hoje a sociedade se sente muito grande em frente a um culpado para se deixar ir à cólera e dele vingar-se, como quereis que Deus, participando de vossas fraquezas, se tome de um sentimento irascível
e fira, por vingança, um pecador chamado ao arrependimento. Crer na cólera é um orgulho da humanidade que se julga um grande peso na balança divina. Se a planta do vosso jardim vem mal, se desvia, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela? Não. Endireitá-la-eis, se puderdes. Dar-lhe-eis um apoio. Forçareis por entraves as suas tendências, se necessário, a transplantareis, mas não vos vingais. Assim faz Deus. Deus vingar-se, que blasfêmia! Que diminuição da grandeza divina! Que ignorância que ignorância da distância infinita que separa a criação de sua criatura! Que esquecimento de sua bondade e de sua justiça! Deus viria numa existência em que não vos resta nenhuma lembrança de vossos erros passados, vos fazer pagar caramente as faltas que podeis ter cometido numa época apagada em vosso ser? Não, não. Deus não age assim. Ele entrava no impulso de uma paixão funesta, corrige o orgulho inato por uma humildade forçada, endireita o egoísmo do passado pela urgência de uma necessidade presente que leva a desejar a existência de um sentimento que o homem nem conheceu, nem experimentou. Como pai, corrige, mas também como pai, Deus não se vinga. Guardai-vos dessas ideias preconcebidas de vingança celeste, restos dispersos de um erro antigo. Guardai-vos dessas tendências fatalistas, cuja porta está aberta para vossas doutrinas novas e que vos conduziriam diretamente ao quietismo oriental. A parte de liberdade do homem já não é bastante grande para a apequenar ainda por crenças errôneas. Quanto mais sentirdes vossa liberdade, sem dúvida, maior será a vossa responsabilidade. E tanto mais os esforços de vossa vontade vos conduzirão à frente na via do progresso. Falou Pascal. E a terceira dissertação, ainda do mesmo Pascal. A verdade. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso. Mas sua natureza imperfeita, e só por isso que é imperfeita, não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é, como o tempo, dividida em duas partes, pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim também há duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como o que deveria ser
sobre por, sobre por graus, sobe por graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, só há verdades relativas. Mas, porque uma verdade relativa não é imutável, não é menos sagrada para o ser criado. Vossas leis, vossos costumes, vossas instituições são essencialmente perfectíveis e, por isto mesmo, imperfeitas. Mas suas imperfeições não vos libertam do respeito que lhes deveis. Não é permitido adiantar-se ao tempo e fazer leis fora das leis sociais. A humanidade é um ser coletivo que deve marchar, se não em seu conjunto, ao menos por grupos, para o progresso do futuro. Aquele que se destaca da sociedade humana para avançar como criança perdida para verdades novas, sofre sempre em vossa terra a pena devida à sua impaciência. Deixai aos iniciadores, inspirados pelo Espírito de verdade, o cuidado de proclamar as leis do futuro, submetendo-se à do presente. Deixai a Deus, que mede vossos progressos pelos esforços que houverdes feito para vos tornardes melhores, o cuidado de escolher o momento que julga útil para uma nova transição, mas não vos subtraias nunca a uma lei, senão quando ela for derrogada. Porque o Espiritismo foi revelado entre vós, não creiais num cataclismo das instituições sociais. Até esse dia, ele terá realizado uma obra subterrânea e inconsciente para aqueles que eram seus instrumentos. Hoje, que ele aflora ao solo e chega à luz, a marcha do progresso nem por isso deve ser de uma lenta regularidade. Desconfiai dos espíritos impacientes que vos impelem para as vias perigosas do desconhecido. A eternidade que vos é prometida deve levar-vos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Sede reservados até suspeitar, por vezes, da voz dos espíritos que se manifestam. Lembrai-vos disto: o espírito humano se move e se agita sob a influência de 3 causas que são a reflexão, a inspiração e a revelação. A reflexão é a riqueza de vossas lembranças que agitais voluntariamente. Nela, o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. A inspiração é a influência dos espíritos extraterrenos que se mistura mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos impelir ao progresso. É a ingerência do melhor na insuficiência da passagem. É a força nova que se junta a uma força adquirida para vos levar mais longe que o presente. É a prova irrecusável de uma causa oculta que vos impele para a frente e sem a qual ficaríeis estacionários, porque é regra física e moral
que o efeito não poderia ser maior que sua causa. E quando isto acontece, como no progresso social, é que uma causa ignorada, inapercebida, juntou-se à causa primeira de vosso impulso. A revelação é a mais elevada das formas que agitam o espírito humano, porque vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente para o que a experimenta a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara e ordinariamente dada como uma recompensa à fé sincera ao coração devotado. Mas não vades tomar como revelação tudo quanto pode ser dado como tal, mas não vades tomar como revelação tudo quanto vos pode ser dado como tal. O homem exibe a amizade dos grandes. Os espíritos exibem uma permissão especial de Deus, a qual muitas vezes lhe falta. Algumas vezes fazem promessas que Deus não ratifica, porque só Ele sabe o que é e o que não é preciso. Eis, meu amigo, tudo quanto te posso dizer sobre a verdade. Humilha-te ante o grande ser, por quem tudo vive e se move na infinidade de mundos que seu poder rege. Pensa que, se nele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder, nele também se acha toda a verdade. E é isso, meus amigos. Um belo estudo de Pascal nessas 3 dissertações através do Sr. X, as ideias preconcebidas e o quanto essas ideias obnubilam, melhor dizendo, adulterando muitas das vezes a inspiração que vem do alto, a inspiração daqueles que, definidos pelo Criador, têm o papel de nos auxiliar, trazendo as mensagens límpidas, fortalecedoras, esclarecedoras, e que podem ser desnaturadas pela influência em nós das preconcepções. Depois, Deus não se vinga, porque essa preconcepção, porque o hábito acumulado ao longo do tempo, ao longo das diversas reencarnações, da ideia de um Deus vingador, ela se sedimenta de alguma sorte no nosso psiquismo, e esta ideia que é preconcebida no hoje impede ou obstrui e desnatura a mensagem nova, fazendo com que percamos a oportunidade maravilhosa, e aí fala-se diretamente àquele que é o portador da mediunidade, é através de quem essa mensagem vai chegar para ser disseminada pelos outros companheiros de caminhada, e que esse companheiro então perde essa oportunidade, porque com essa ideia contaminada pela preconcepção, desnatura-se então a outra, a verdadeira e límpida, trazida pelos benfeitores, pelos espíritos superiores. Então nós perdemos essa oportunidade maravilhosa. E aí é importante superar essa lógica de Deus, porque ele não pode ser de maneira alguma um Deus vingativo, é onde ele traz o exemplo
do Pai, né? Se nós, pais encarnados, vivendo aqui com os nossos filhos, não os execramos para sempre, não nos vingamos deles, né? Buscamos ampará-los, soerguê-los, criar-lhes possibilidades de suporte para que eles possam alcançar a ascensão nos degraus que eles precisam galgar. Imagine o Pai Celestial, o Pai Criador desse universo imenso e maravilhoso, desconhecido para nós. Nós conhecemos uma fração muito pequena desse universo. Como é que esse Pai seria um vingador, né? Vingar-se em nós ou de nós, seus filhos, que Ele sabe que ainda não estamos habilitados plenamente para a compreensão de uma série de questões das leis dele já definidas no universo inteiro. E depois ele nos convida a refletir sobre a verdade, lembrando-nos que existe uma verdade relativa, que é essa, que nós somos senhores dela, aí a supomos a definitiva, mas ela não é, ela é relativa, ela não é menos valorizada, ela precisa ser valorizada, porque ela é relativa e nós vivemos nesse momento, as leis sociais estabelecidas precisam ser seguidas, embora essa verdade seja relativa, né? Nós precisamos acompanhar esse processo, viver o próprio tempo, né? Mas sabendo que essa verdade absoluta é uma conquista do tempo. É uma conquista do tempo, das nossas experiências, das nossas verificações, das nossas ponderações ao longo das nossas muitas reencarnações que ainda virão, que ainda estão por vir, né? Então a verdade relativa e a verdade absoluta, como ele afirma, é o vir a ser, né? É sensacional pensar com essa clareza que Pascal nos ajuda. E aí nós vamos pegar de novo esse final do Pascal, nessa última mensagem, a verdade, né? Que é a mensagem número 3, a dissertação número 3, que ele diz no último parágrafo: eis, meu amigo, tudo quanto te posso dizer sobre a verdade. Humilha-te ante o grande ser, por quem tudo vive e se move na infinidade dos mundos que seu poder rege. Pensa que se nele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder, nele também se acha toda a verdade. Pascal. Muita paz, queridos amigos e amigas, que o nosso Mestre Jesus e que o nosso grandioso Pai se faça presente nos nossos corações. Graças a Deus. Muita paz.